Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então vamos lá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula onde estaremos aprofundando e avançando nos entendimentos sobre o mundo dos vinhos. E hoje vamos falar especificamente sobre vinhos brasileiros e suas indicações geográficas. Ou nós vamos direcionar para as indicações geográficas dos vinhos brasileiros. Eu estou completamente apaixonado por vinho brasileiro e eu gosto muito das nossas indicações geográficas, apesar de que muitas vezes elas não são tão valorizadas. E tem motivo para isso. E a indicação geográfica, o mundo inteiro que produz vinho, ou muitos principais países produtores, eles têm as suas indicações geográficas. O que seriam as indicações geográficas? Seriam aquelas áreas demarcadas com algumas regras de produção para dizer principalmente que o vinho vem dali e que daqui a pouco tem um estilo. Então vamos começar a entender, porque também gera muita confusão entre indicação geográfica, depois indicação de procedência, denominação de origem. São três termos que são utilizados no Brasil que se confundem, mas eles têm significados diferentes. Eles significam coisas, direcionam para o mesmo caminho, mas são coisas diferentes. E essas indicações geográficas o mundo inteiro tem. Então, por exemplo, a França tem as AOCs, as apelações de origem controladas. A Itália tem as denominações de origem controladas. A Argentina tem as suas DOCs. Portugal tem as DOCs, denominação de origem controlada. Isso tudo são indicações geográficas. E cada país vai ter a sua regra de indicação geográfica. E o nome está dizendo indicação geográfica. O vinho veio daquele local. Esse é o principal ponto quando a gente fala de indicação geográfica. E daqui a pouco eu vou estar degustando um vinho com vocês, claro, de indicação geográfica aqui do Brasil. Mas vamos lá. Vamos avançar um pouquinho, porque o nosso foco é Brasil. Nosso Brasil brasileiro, queridíssimo, salve, salve. E, aliás, a gente teve muito preconceito, a gente, o mercado, né? Teve muito preconceito com o vinho brasileiro durante muito tempo. E aí vocês aqui devem estar se perguntando, tá, mas eu não tinha preconceito do vinho brasileiro, eu sempre gostei. Sim, mas a gente não é o consumidor médio. A gente está aqui estudando sobre vinho, estamos aqui estudando sobre vinho, aprendendo, desbravando. Então a gente não é o consumidor médio. O consumidor médio eu gosto, não gosto, ele compra pelo preço, ele não tem muita informação. E muito tempo ficou aquele conceito de que vinho brasileiro era ruim. E vamos entender um pouco o que aconteceu, né? O porquê que isso se desenvolveu. E aí, avançando um pouquinho mais, e aí a gente vai falar, claro, do nosso Brasil, e aí a gente vai falar de áreas, porque a gente tem produção de vinho no Brasil hoje em várias áreas diferentes. Não só nas áreas mais clássicas. Hoje a gente tem produção no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Goiás. A gente tem no Mato Grosso do Sul, a gente tem vinho... Gente, é impressionante. No Nordeste como um todo. A gente tem vinho quase no Brasil inteiro sendo produzido. E o Brasil, ele é muito corajoso. Eu vou falar isso. Muito corajoso. O que significa esse muito corajoso? Gente, a gente faz vinho numa região tropical. Aliás, vou falar para vocês daqui a pouco, o Brasil vai ser o primeiro país a ter uma indicação geográfica numa zona tropical. Gente, isso é espetacular. Isso é espetacular. Zonas que antigamente eram muito quentes e que não se sabia como produzir vinho de alta qualidade. Hoje, o avanço tecnológico, o entendimento, o conhecimento sobre agronomia, enologia, está permitindo fazer vinhos muito bons no Nordeste brasileiro. E vai ser, vai ser a primeira indicação geográfica do mundo numa zona tropical, que vai ser o Vale de São Francisco. Vou contar um pouquinho para vocês, porque essa indicação de procedência está para sair a qualquer momento.
Uma das coisas que a gente ouve muito é que, bom, o Brasil é muito novo na produção de vinho. O Brasil ainda tem que avançar, tem que se descobrir e tudo mais, né? Eu falei, o Brasil, eu sempre falo, né? O Brasil é novo, mas não é tão novo assim na produção de vinho. A gente já tem a cultura do vinho no Brasil quase desde a época do descobrimento. Eu tô lendo um livro que é muito legal, que é um livro do Rogério Dardot, que é um autor brasileiro, que ele escreve um livro sobre o Brasil, que é muito legal esse livro, tá? Ele é uma autor, deixa eu ver se tá aqui. Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês esse livro. Pera aí. Esse livro é muito legal, tá? Muito, muito legal. Que eu recomendo fortemente. Ele é um livro que acabou de ser lançado, é 2020, que o livro se chama Gente, Lugares e Vinhos do Brasil. É o melhor livro sobre vinho brasileiro que eu já tive acesso. O melhor, é o mais completo. Fala sobre vinícolas, sobre as áreas, regiões produtoras. O Rogério Dardot é um grande autor. Recomendo fortemente. Ele é um livro um pouco mais caro, porque é um autor pequeno, né? Com um volume pequeno. Então é um livro que gira na faixa próxima aos seus R$ 100. Ele é um livro bem consistente, aí tem mais de quase 500 páginas, tá? Vocês podem ver que ele é bem grosso. Mas assim, ó, é bem bonito, é bem ilustrado. E assim, ó, eu tava lendo esse livro, e aí tem uma citação lá dizendo, olha, que a gente tem provavelmente as videiras já num nível de produção interessantes implementadas no Brasil desde 1500. E a gente já sabe desses relatos históricos, que praticamente a gente, no descobrimento do Brasil, entre aspas, nossa colonização, né? Nas próprias caravelas já vieram sementes de videira, sementes de uva. Então, a gente não é novo na produção de vinho. O que a gente precisa é ter um pouco mais de consistência conforme a gente vai identificando o que melhor a gente consegue fazer. Mas a gente não é novo. A gente não é novo. Então, praticamente desde o descobrimento. E aí depois vão ter vários marcos importantes, por exemplo, em torno de 1600, os padres jesuítas que eles vêm descendo a América do Sul, descendo, né, vindo para o sul da América do Sul, que eles chegam pelo México, que estão catequizando os índios, etc., lá nas colônias missioneiras do Rio Grande do Sul, eles trazem as uvas, vites viníferas também, para produzir vinho para a Eucaristia, para os ritos católicos, etc. 1600. Ou seja, há quanto tempo a gente tem a cultura do vinho no Brasil? Então, não é novo. E, claro, vão ter vários marcos importantes, tá? Vários marcos importantes. Por exemplo, a chegada dos casais açorianos, principalmente no Rio Grande do Sul, que eles vêm de Portugal com a cultura do vinho ainda mais latente, e com certeza, no final de 1800, que é o marco talvez o mais importante da cultura do vinho no Brasil, que é a chegada dos imigrantes italianos. Eles vêm e aí trazem o vinho como parte da sua vida. E aí vão ter toda a história incrível que, né, vai se desenvolver, e aí vai surgir várias colônias, principalmente no Rio Grande do Sul, algumas colônias de Santa Catarina, então e aí vai se desenvolver toda a cultura do vinho. E aí por isso que o Rio Grande do Sul é o estado produtor mais destacado do Brasil, porque ele recebe muitas dessas influências históricas aqui. Então, essas influências, os jesuítas, os padres jesuítas, a própria chegada dos casais açorianos, a própria chegada dos imigrantes italianos, acontece muito no Rio Grande do Sul. E ali se criou um grande polo de produção de vinho. Olha que legal. Vamos avançar. E aí, eu já falei para vocês, né? Então, a gente fala seguidamente sobre o Brasil. Depois eu falo um pouco mais, estão perguntando sobre o livro do Dardot, né? Depois eu mostro um pouco mais para vocês. Esse livro é muito legal, gente. Recomendo fortemente. O autor é muito bom, ele escreve de um jeito fácil, é muito didático. Para quem estuda vinho, recomendo fortemente. Depois eu mostro para vocês mais um pouquinho. Muito legal, tá? Eu vi que o Marco tá botando aqui nos comentários, botou aqui para vocês, tá? Se chama Gente, Lugares e Vinhos do Brasil. Olha só, o Fernando falando, a gente não tem vulcão, mas tem sertão. É, bom comentário, Fernando, é verdade. A gente não tem vulcão, mas a gente tem sertão. Mas agora a gente tá tendo terremoto, né? Vocês viram? Antigamente a gente não tinha terremoto no Brasil, agora até terremoto a gente tá tendo. Tá? Estão perguntando a questão do livro, o nome do livro, tá? O Marco acabou de publicar aqui no comentário. Marco, publica de novo aqui. E aí a gente deixa fixado aqui nos comentários pro pessoal. Faça a gentileza. O Marco Túlio aqui, tá? A Verônica tá perguntando. Bom, aí avançando um pouquinho mais, a gente chega
num passo muito importante do vinho brasileiro, que é quando a gente chega a um avanço, que é ter as indicações geográficas implementadas no Brasil. E assim, ó, mostrei para vocês, desde 1500, passando por vários pontos históricos, 1600, 1700, 1800, as indicações geográficas no Brasil só vão começar que eu digo, serem reconhecidas a partir de 2002. Em 2002, que vai ter o reconhecimento da primeira indicação geográfica no Brasil. E assim, é espetacular. Mas, claro, o trabalho da indicação geográfica ela começa um pouco antes. E ter uma indicação geográfica é dizer para o mundo, claro, dizer para o brasileiro e para o mundo, que assim, aqui a gente faz alguma coisa e isso que a gente faz aqui vem daqui especificamente e tem uma distinção. Isso é uma indicação geográfica, é determinar uma área e dizer que naquela área tem características únicas e que tem distinção para alguma coisa. E, gente, não é dizer que é melhor ou que é pior nenhuma indicação geográfica da outra. Elas são diferentes, isso é para o mundo inteiro. Indicação geográfica já é o primeiro passo. O que garante indicação geográfica? Indicação geográfica garante que o vinho vem de uma área específica. Isso é indicação geográfica. Indicação geográfica significa que o vinho é melhor, porque ele vem dali. Não dá para dizer que ele é melhor. O que dá para garantir é que ele vem daquele local e que ele tem regras para ser produzido e ter aquele selo. Porque para a indicação geográfica, o que prova que aquele vinho tem aquela indicação geográfica é um selo que vai no vinho dizendo, olha, esse vinho segue as regras dessa indicação geográfica. Então ele vem desse local, segue essas regras de produção. Não significa que ele vai ter melhor, uma maior qualidade, mas com certeza eu estou garantindo isso para vocês. Isso é legal, porque quando a gente toma um vinho hoje, e isso é comum, todos os países produtores, a uva, por exemplo, pode vir de qualquer lugar. Se a gente toma um vinho que vem do Rio Grande do Sul, por exemplo, a uva pode vir de qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Se toma um vinho escrito Serra Gaúcha, daqui a pouco a gente vai olhar isso com mais calma, a uva e a elaboração desse vinho pode ser em qualquer lugar da Serra Gaúcha. Só é da Serra Gaúcha. E às vezes até escrever Serra Gaúcha, a uva vem da Serra Gaúcha, mas até é vinificada em outro lugar. Como acontece. Isso não é errado, isso é ok. Só está dizendo, ó, Serra Gaúcha. Quando tem uma indicação geográfica, por exemplo, está dizendo indicação geográfica Pinto Bandeira, e aqui vocês já começam a ver nesse mapa as indicações geográficas que a gente tem aprovado e as futuras, estão aqui em verdinho. Aí tu entra lá, indicação geográfica Pinto Bandeira, tem regras, está dizendo, olha, segue essas regras e vem desse local. Então, tem aquele direcionamento para, muito possivelmente, ter características que só esse local consegue empregar. Se tu faz um vinho mistura uvas, que vem de Pinto Bandeira, que vem do Vale dos Vinhedos, que vem de Campos de Cima da Serra, que vem da Campanha, nada errado, pode fazer vinhos espetaculares e tem vinhos muito bons com uvas de vários lugares. Só que ele não tem aquele caráter de tipicidade de um local específico. Nada errado, certo? Aí é uma questão de escolhas, né? Aí várias questões de escolhas enológicas e tudo mais. Mas aqui a gente já começa a ver as indicações geográficas e eu já vou dar uma olhadinha nelas, pra gente ver. Então, vamos entender primeiro o conceito de indicação geográfica. E vamos separar o conceito de IP e DO, certo? Aqui nesse mapa, que até está no material complementar para vocês, ele mostra as implementadas, que são as vermelhinhas, rosinhas, e as que estão em implementação, que são as verdinhas. A gente vai dar uma olhada em todas elas agora. Então, o que está em implementação? O que está para sair a qualquer momento? A nossa primeira indicação de procedência do mundo dos vinhos tropicais, que é no Vale do São Francisco, e está para sair a qualquer momento a nossa segunda DO, denominação de origem, que é de Pinto Bandeira. Porque aí, Pinto Bandeira tem uma IP, uma indicação de procedência. Ela está subindo um nível e agora vai ter uma DO, uma denominação de origem. Mas eu explico isso tudo para vocês com calma. Primeiro vamos entender as siglas.
conceitos. IP, DO. Mas tudo isso, tanto IP quanto DO, é o que a gente chama de indicação geográfica. Pega papel e caneta que isso aqui é importante. Isso aqui é importante. E gera muita confusão. O que é indicação geográfica? Indicação geográfica são as áreas demarcadas com regras específicas de produção. Isso é indicação geográfica. Dentro do conceito indicação geográfica, preste atenção, o Brasil tem 2 níveis. Quando tu vai implementar uma indicação geográfica, tu vai implementar um desses níveis. Indicação geográfica é tudo, as áreas demarcadas. E esses 2 níveis no Brasil se chamam um nível mais amplo, já explico para vocês, né? Um pouco mais de amplitude, de área, de regras de produção. Digamos que um primeiro nível chamado indicação de procedência, ou IP. Um segundo nível, com regras mais rígidas, áreas menores, e aí um direcionamento maior no que será produzido, no que a gente chama de denominação de origem, DO. Então tá aqui também marcadinho para vocês, ó, DO, denominação de origem. Aqui, então o Brasil tem esses 2 níveis, IP, indicação de procedência, e DO, denominação de origem. As duas são indicações geográficas. Então, seguindo aqui até uma mapinha da Embrapa, ela está mostrando aqui para vocês, né, o direcionamento que a Embrapa vive, que é um centro de pesquisa importante no Brasil, também para o desenvolvimento das indicações geográficas, porque eles são um centro de pesquisa e desenvolvimento, né, do governo federal, para vocês entenderem. Então, no Brasil, para produção de vinhos finos, por exemplo, pode produzir vinho de qualquer lugar, uva de qualquer lugar. Ok? Ou áreas específicas se organizam, dizem que aquela área é especial, diferente, única, criam regras para produzir naquela área que eles demarcam e vão pedir para o governo, né, principalmente para o INPI, registrar em cima de um estudo que eles fazem com vários centros de pesquisa, dizendo por que aquela área ela é única, e eles vão pedir para registrar, então, uma indicação geográfica. Isso começou com o vinho, tá, pessoal? Mas isso hoje já é extensivo a outros produtos. Começou com vinho, mas outros produtos também podem pedir indicação geográfica. Então, tem uma área aqui especial, vou pedir uma indicação geográfica. Legal. Então, vai apresentar para o governo, lá principalmente para o INPI, essa pesquisa que você fez dessa área e vai dizer, olha, beleza, qual é o nível de indicação geográfica que você quer aqui para essa área? Ah, você quer um primeiro nível que é maior, mais amplo, chamado indicação de procedência. E aí, o que acontece na indicação de procedência? Normalmente começa o primeiro estágio, a primeira demarcação que se faz é uma indicação de procedência. Por quê? Porque é uma área bem maior, tu tem mais flexibilidade. Normalmente, indicação de procedência, tu vai determinar várias uvas diferentes, tu vai determinar vários estilos diferentes de vinho de produção. Tu vai praticamente criar uma regra para dizer que o vinho tem que ser de uma uva de um determinado local, uma determinada área, que normalmente é mais grande, ótimo, né? Uma área que é maior, e algumas regras de produção, e aí cada indicação de procedência vai ter as suas regras, mas normalmente elas são bem amplas, para praticamente dizer, olha, o vinho vem desse lugar. Por exemplo, indicação de procedência Pinto Bandeira. Ele permite vinhos espumantes e vinhos tranquilos. Quando a gente toma um vinho com selo de indicação de procedência, a gente sabe que vem daquela área específica. E aí, normalmente, tem algumas regrinhas um pouquinho maiores na indicação de procedência do que é o vinho genérico. Ah, daqui a pouco vai dizer o sistema de condução, vai querer que tu tenha um volume um pouco menor para a qualidade da uva ser um pouquinho maior. Então, tem algumas regras que cada indicação de procedência vai determinar para a sua área. E isso demora, gente. Isso demora, tá? Pra vocês terem noção, para ter uma autorização de indicação de procedência, depois que tem o pedido feito, e o pedido se faz como? Cria uma associação de produtores que vai representar a região. Essa associação de produtores vai fazer um estudo muito amplo,
de terroir, de uvas, de clima, de tudo que vocês possam imaginar. São vários estudos, inclusive estudos socioambientais, literalmente, estudos sociais bem profundos. Vamos apresentar um estudo muito grande para pedir a indicação. Então, cria associação, vai pegar vários centros de pesquisa do Brasil importantes, vão fazer esses estudos muito fortes para dizer por que aquela área é especial e vai pedir para o INPI para fazer o registro. Mas isso demora, tá? Isso demora mais ou menos aí uns 4, 5, 6 anos. Ou seja, não é uma coisa rápida para ter uma indicação de procedência. Beleza. Depois, denominação de origem. É um nível acima. E aí, claro, os dois termos têm o seu resuminho, né? Indicação de procedência, que é esse termo, essa área maior, mais ampla, a gente carinhosamente chama de IP. Indicação de procedência. Tem uma restrição, tem uma indicação geográfica que fica acima, que é mais restrita, que é mais limitada, com regras mais rígidas, áreas menores, que vai se chamar DO, denominação de origem. Normalmente se começa com a indicação de procedência e depois se migra para uma denominação de origem. Por quê? Porque a denominação de origem ela é mais difícil de se conseguir. Ela é mais demorada. Por quê? Porque ela exige regras mais rígidas. Exige uma qualidade, entre aspas, do local. O que melhor se produz no local menor, mais específico, regras mais rígidas, para ser aprovada. Porque fazer o pedido é fácil. O difícil é aprovar. Quer dizer, não é fácil fazer o pedido, tá? Porque é demorado, trabalhoso e tudo mais. Muito investimento, precisa de organização entre os produtores. Não é simples. Não é simples fazer. Então, as pessoas de modo geral não sabem. Pode no Brasil tu pedir direto uma denominação de origem. Tu não precisa ter uma IP. Pode pedir direto uma denominação de origem. Mas é muito mais demorado, muito mais difícil e a chance de não ser aprovado. Uma chance maior. Então é melhor e é mais fácil, que é como de modo geral os produtores começam, faz uma determinação de indicação de procedência mais amplo, mais genérico, não genérico, mas mais flexibilidade. Depois descobre dentro da indicação de procedência o que é o melhor que tu produz, qual é a tua área mais destacada, para ir pedir uma denominação de origem. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos foi a nossa primeira indicação de procedência do Brasil, lá em 2002. E eles começaram pedindo indicação de procedência. 10 anos depois que eles foram ter a denominação de origem Vale dos Vinhedos. Então, primeiro foi uma IP e depois uma DO. Por quê? Porque eles já sabiam que tinha áreas específicas que tinham uma distinção maior. Só que na IP Vale dos Vinhedos é muito mais flexível, é muito mais amplo, é muito mais fácil, é muito mais, digamos que é para ser mais flexível mesmo. Digamos que é para o pessoal lá, né, se ambientar com aquilo, seguir aquelas regras, porque mesmo nas áreas que tem indicação de procedência, os produtores eles vão escolher se eles vão produzir com a regra ou não da indicação. Ele pode produzir na região e não seguir a regra e não pedir o selo. Porque para pedir o selo tem cuidados maiores, né? Para te ter o selo tem que ter cuidados maiores, não é só tu estar na região. E para te pedir um selo de DO é muito mais rígido. Muito mais cuidadoso, regras mais rígidas. Então, o custo final do vinho acaba sendo maior, não tem jeito. Mas se a gente tem o consumidor, tem uma garantia maior de que está seguindo aquele encaminhamento. Certo? Bom, vamos lá. O que a gente já tem de indicações geográficas, ou seja, indicações geográficas são os dois níveis no Brasil, IP e DO. O que a gente já tem de indicações geográficas aprovadas no Brasil. E a gente tem 8 áreas já aprovadas. A primeira foi o Vale dos Vinhedos, que teve primeiro a IP e depois a DO ativa.
Aliás, as duas estão ativas hoje. Os produtores podem ainda usar o selo da IP, que é mais flexível. Já vou falar um pouquinho das regrinhas em cada uma delas, mas foi a primeira. E depois a gente teve uma série de novas denominações vindo. Como a gente teve, né? IP Monte Belo, que é só IP. DO a gente só tem uma no Brasil hoje, tá, gente? Só uma denominação de origem. As outras todas são IP, indicação de procedência. A única DO é Vale dos Vinhedos. Depois aí a gente teve, né? Várias outras vindo relativamente próximas, como Monte Belo, que fica, né, um pouco mais ali ao norte do Vale dos Vinhedos. A gente tem Altos Montes, que fica em volta de Flores da Cunha. A gente tem a IP Pinto Bandeira, que até o nome vem das próprias cidades principais, né? IP Pinto Bandeira. Depois aí a gente teve IP Farroupilha. Depois a gente teve nesse meio do caminho uma IP lá em Santa Catarina, que foi o Vale da Uvaguete. O Vale da Uvaguete também é uma IP antiguinha, né? Tem uns 10 anos. Só que ela é a única IP que permite uva que não é fina, não é vitis vinífera. Ela permite a uva Goethe, que é uma uva híbrida, que é uma mistura de vitis vinífera com vitis labrusca. E também é uma IP já há bastante tempo. Depois a gente teve a IP da Campanha Gaúcha e ano passado a gente teve a IP Santa Catarina. Foi aprovado. E assim, claro, eu falei para vocês, demora 4, 5 anos para IP, né, para IP ser reconhecida e ser aprovada. E eu vi que tinha uma pergunta da Rosana, se a IP pode ser negada. Pode, se a apresentação, se a sustentação que vai fazer no INPI, que faz os registros, não for competente, pode negar sim. Pode ser negado. Por isso que os produtores, né, a associação de produtores vai tomar um cuidado muito grande quando vai entrar com o pedido. Porque pode ser negado e aí pode ter que corrigir, pode ter que fazer alteração, ou pode até ter que começar do zero. Pode ser negado, sim. Mas normalmente quando eles entram, eles já entram tudo em conforme como é pedido. Vai demorar o processo, mas eles sabem que muito provavelmente vai ser aprovado. Aliás, eu dou sorte, tá? Vamos ver se eu vou dar sorte de novo. Ano passado, eu dei uma aula sobre os vinhos de Santa Catarina. Foi a aula número... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Foi a aula número 50. Eu dei a aula dizendo que estava com o pedido da indicação de procedência, que ia sair a qualquer momento, e já fazia uns 4 anos que estava tramitando e tal. Expliquei tudo sobre os vinhos de Santa Catarina, né? Então, na aula 50, tudo sobre os vinhos de Santa Catarina. E aí, o que aconteceu? Uma semana depois da aula, saiu a aprovação do selo. Então eu dou sorte, sou pé quente. Vamos ver se eu vou dar sorte aqui de sair alguma das que a gente está esperando agora, que eu vou falar para vocês. Então essas são as aprovadas. Então vamos ver se eu vou ser pé quente de novo. O que está para ser aprovado? Temos duas que estão para ser aprovadas. Quais são essas duas? A gente tem a indicação de procedência do Vale do São Francisco. E aqui vocês estão vendo o nome da associação de produtores embaixo de cada uma delas, tá? Cada uma delas está aqui o nome da associação. Se vocês forem aqui nas indicações de procedência, ó, cada uma delas tem, ó, por exemplo, a da Uva Goethe é a Pro Goethe, do Vale dos Vinhedos é a Provale, de Monte Belo é a Probelo, né? Então da Altos Montes, a Promontes, Campanha Gaúcha, Vinhos da Campanha. Então tem o nome da associação de produtores que faz o pedido do selo. Duas estão para sair a qualquer momento. A qualquer momento. Indicação de procedência, primeiro nível, Vale do São Francisco. E a qualquer momento, a nossa segunda DO do Brasil. Segunda DO, que é onde já tem uma parte que já tem a IP Pinto Bandeira. Uma área agora eles pediram a DO Pinto Bandeira, que vai ser a DO Altos de Pinto Bandeira, que é uma área que tem um pouco mais de altitude e que vai ser exclusivamente para espumante método tradicional. Só que essa tramitação da segunda DO, para vocês terem ideia, olha só como demora. Essa tramitação da DO Pinto Bandeira está desde 2016 em processo. Então tá para sair a qualquer momento, mas olha como demora. A gente já tá falando aí de 6 anos em processo, esperando sair a autorização da DO. DO é bem mais demorado.
Bem mais demorado. A IP de Santa Catarina entrou em 2017 e em 2021 já estava aprovada, demorou 4 anos. Olha como a DO já está há 6 anos esperando e ainda não foi reconhecida. Olha que demais. Mas nós vamos ter uma segunda DO no Brasil, que vai ser exclusiva para espumantes, método tradicional, que é o que Pinto Bandeira melhor produz. E olha que bacana vai ser. E já produz, claro, dentro da própria IP, produz espumantes incríveis, produz espumantes incríveis também fora da IP, que é simplesmente espetacular. São simplesmente espetacular. Ok? Legal. Deixa eu vir responder algumas perguntas de vocês, que daí a gente vai avançar agora um pouquinho nas indicações. Vamos passar um pouco mais rápido, claro, mas vamos dar uma olhada nessas indicações para a gente ver o que estão fazendo em cada uma delas. Vamos dar uma olhada nessas 8 aprovadas e vamos dar uma olhadinha nessas 2 também que estão para ser aprovadas, o que que eles produzem, tá? Vamos olhar rápido, mas vamos dar uma olhada sim para entender. Deixa eu trazer aqui umas perguntas de vocês, vamos dar uma respondida aqui. O que vocês estão trazendo? O Luiz Albino falou, não estou conseguindo me inscrever no grupo Premium, eu falei com o pessoal, ninguém me auxilia. Gente, tá, Luiz, olha só, tá uma loucura, tá? Tem um monte de gente se inscrevendo no grupo Premium, o pessoal vai te responder, tá? O pessoal vai te responder lá pelo suporte, tá? Só espera um pouquinho, o pessoal vai te atender e vai te dar um suporte aí, porque realmente tá uma loucura. Então, peço desculpas, só esperar um pouquinho, o pessoal vai te atender e vai resolver teu problema, tá? Se não tá conseguindo se inscrever, não te preocupa que o pessoal vai garantir a tua vaga lá de alguma forma, mas eles vão te dar suporte, tá? É porque realmente tem muita gente, a demanda tá muito grande. O pessoal tá trabalhando lá e eu tô vendo a galera aqui mandando mensagem lá, tá realmente muito intenso. Então, combinado. O pessoal vai te dar resposta, tá, Luiz? A Rosana perguntando se já teve alguma IP negada. Que eu tenho acompanhado negada não, mas já sei, soube que já pediram, por exemplo, algumas questões, né, algumas explicações, enfim. O que mais aqui? Deixa eu ver. O livro que vocês estão falando, né, do Rogério Dardot, né, Gente, Lugares, é muito legal, né, Gente, Lugares e Vinhos do Brasil. Depois eu mostro mais um pouquinho esse livro. Para mim é o melhor livro hoje que fala sobre vinho brasileiro. Para mim é o melhor, é muito bom. A Joelma falando, já é uma aluna também, né, querida? Bom te ver aqui. Sobre a questão do Vale de São Francisco. Gente, Vale de São Francisco, eu vou falar depois, daqui a pouco, né, dentro do tema da aula. Eu vou falar para vocês o seguinte, eu tenho um amigão meu, que é um grande enólogo, que trabalhou muitos anos aqui na Serra Gaúcha, ele é agrônomo e enólogo, que é o Daniel De Pares, que ele saiu depois de muitos anos da Serra Gaúcha, ele foi contratado por uma grande vinícola e tá lá no Vale de São Francisco. E ele me manda mensagem direto, porque a gente faz vinho juntos, enfim. E ele manda mensagem direta assim, ó, que ele tá impressionado com o que é o Vale de São Francisco. O que é o Vale de São Francisco, assim, que ele tá encantado com o que a gente não imagina, a capacidade de produção, os vinhos que estão saindo, que é realmente assim, ó, diferenciado. E a gente às vezes tem um preconceito, né? Falar, porque o vinho vem do Nordeste, é uma região quente, gente. Simplesmente espetacular. Tá? Diz assim, ó, tá cada vez melhores os vinhos, a região, a produção, e a gente tem que se orgulhar disso. E nós vamos ter uma primeira indicação geográfica de vinhos tropicais no mundo, vai ser lá no Vale de São Francisco. E eu vi que o Marcelo estava falando que falta uma indicação ainda para os vinhos de colheita de inverno, é verdade. Mas é que assim, Marcelo, não é simples, né? A gente está vendo que demora. Primeiro tem que organizar os produtores. Então tem que ter uma produção consistente numa área. Depois o investimento, que é muito tempo, né? Dinheiro e tempo para fazer pesquisa, para desenvolver todo o estudo que precisa, né? O estudo geográfico, o estudo social. É bem amplo, né? Bem amplo. Eu posso mandar depois uma pesquisa para vocês de indicação de procedência. Pegar de Santa Catarina, o estudo é gigante, ele é enorme. Que fala das bacias hidrográficas, fala todo o relevo, é um estudo gigante, sim, tem um estudo que tem, sei lá, dos 300 páginas quase. Então não é simples. E aí faz o pedido, é demorado, então não é tão fácil assim, né? Por isso, mas concordo com o Marcelo, acho que logo a gente deve ter aí algum pedido encaminhado, porque a gente tem grandes centros de pesquisa nessa região de inverno, né? Nessa região de colheita de inverno, que é nessa região mais de clima temperado que a gente tem no Brasil. É verdade, concordo, tá? Falando legal, e sim, é legal, tá? Eu acho que essa diversidade do Brasil é o nosso grande diferencial.
grande diferencial mesmo. Assim, a gente é simplesmente incrível nisso, né? Um grande diferencial. O Fernando falou, no Vale de São Francisco tem 4 extrações e um mês parreiral, é incrível. É verdade, vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Porque, claro, como lá é quente, e assim, gente, falar uma coisa para vocês, tá? Lá é quente, mas a temperatura média gira na faixa dos seus 27 graus. Temperatura média do ano, tá? Porto Alegre, semana passada, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, semana passada, tava 39. 39 semana passada. Eu fui na Serra Gaúcha, fui em Bento Gonçalves, tem videiras morrendo em Bento Gonçalves pelo excesso de calor e de seca. Então, cuidado aí, daqui a pouco o Vale de São Francisco vai ser um oásis aí muito mais importante do que a gente imagina. Tô falando que vai ser, eu disse que pode ser, o aquecimento global tá aí, né? Então, ó, daqui a pouco. Tá, legal. Eu já vou daqui a pouco servir o vinho pra gente provar, quando a gente for falar de Vale dos Vinhedos, eu vou provar um vinho do Vale dos Vinhedos. Mas deixa eu voltar aqui pra gente seguir um pouquinho, então, nas indicações geográficas. E aí, claro, o que nós vamos começar? A gente viu que a maior parte das indicações geográficas hoje estão no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ele concentra algo em torno de 85% de toda a produção de vinho do Brasil. Tá, outras regiões cada vez mais se desenvolvendo, mas o Rio Grande do Sul ainda é a principal, que tem maior volume. Então aqui a gente tem hoje a maior concentração das indicações geográficas. Fora do Rio Grande do Sul, a gente tem 2 aprovadas, os Altos de Santa Catarina e o Vale da Uva Guete, e tem uma que está para ser aprovada, que é o Vale de São Francisco. As outras estão todas aqui. Então vamos nos situar aqui no Rio Grande do Sul, porque o que a gente vai falar? A gente vai falar da campanha gaúcha, que foi a última indicação que saiu do Rio Grande do Sul, e nós vamos falar da famosa Serra Gaúcha. Essas 2 áreas concentram as nossas indicações geográficas. Nossas, que eu digo, Rio Grande do Sul. Começando pela campanha. Campanha gaúcha fica lá no nosso queridíssimo, né, sudeste do Rio Grande do Sul, né, mais pro oeste, né, sudoeste, na verdade, sudoeste do Rio Grande do Sul, mais um pouquinho para o oeste, e que traz essa área ampla, uma área aí que tem, olha, mais de 40 mil hectares, é uma área bem ampla, bem legal, muitos fazendeiros, muitas propriedades de agropecuária, que é aquela área de coxilhas, né? Que é incrível, é incrível. E eles tiveram aprovado em 2020 a sua indicação de procedência. Aqui nesse mapinha tem vários produtores aqui dessa região. E aí, lembrando, a indicação de procedência, então, né, primeiro nível, IP, tem regras mais rígidas do que se tu vai produzir de qualquer forma. De qualquer forma não é pejorativo, é tu não ter que seguir regras. Então hoje eles estão fazendo, se vocês acompanharem as próprias redes sociais da associação dos vinhos da campanha, vocês vão ver lá eles fazendo as degustações dos vinhos para autorizar quem vai ter o selo, quem não vai ter. E é bem legal assim o processo todo. Como eles são uma indicação nova, é muito legal vocês acompanharem eles, porque vocês vão acompanhar um pouco do processo. E eles são bem organizados, então são produtores agropecuários, então eles têm um pouco mais de capacidade de investimento, né? Então eles conseguem ter uma forma de trabalhar muito legal, e a gente muito em breve aí, a gente deve estar vendo desdobramentos dessa IP, que é uma IP grande, né? Uma indicação de procedência, campanha gaúcha, ela é grande, a gente futuramente aí deve ter desdobramentos dessa indicação de procedência. O que permite na indicação de procedência da campanha é uma área ampla, permite vinhos, né, espumantes e vinhos tranquilos, né, então tanto vinho branco, tinto, rosé, e aí tem algumas regrinhas, como por exemplo, né, aqui eu trouxe as regrinhas mais amplas, que 85%, os vinhos varietais são elaborados com no mínimo 85% de cada variedade, são 36 uvas autorizadas, 100% das uvas tem que vir da área delimitada. Então tá aqui, né, a areazinha delimitada. Então tem que começar a seguir essas regras, e aí tem outras regrinhas, né, para poder produzir. Aí produz, olha só como é. Tu produz o vinho com as regras, e aí tu vai mandar pro conselho regulador. Toda indicação geográfica no Brasil precisa ter um conselho regulador, que é quem, digamos que fiscaliza a indicação geográfica. Então vai mandar o vinho para o conselho regulador. O conselho regulador ele vai fazer degustação e vai dizer, está de acordo,
não somente com as regras de produção, mas também com características sensoriais que a indicação de procedência pede. E aí eles vão dar o selo. Ou seja, mesmo tendo regras mais rígidas, mesmo tendo que produzir nessas regras que aumenta o custo, ainda corre o risco de ainda não ter autorizado para ganhar o selo. Olha como é legal, né? Olha como é legal. Então, é um direcionamento. É legal que se sentir, Marcelo, mas é legal não ganhar o selo. Não, não é isso. É legal o consumidor saber que tem regras, que se aquele vinho tem aquele selo, tem algumas regras ali sendo seguidas. E aqui alguns vinhos da campanha que são ícones. E assim, os selos estão começando agora, tá, gente? Esses vinhos ainda não tinham, porque foi aprovado em 2020 e a partir de 2021 que começaram a dar os selos, né? Selos não é obrigatório o produtor pedir, mas a gente já tem vinhos ícones na campanha que devem em breve ter o selo. Por exemplo, o Ânima, que é feito pelo Galvão Bueno, a Guatambu tem o Épico, o Sesmaria, que é um dos vinhos mais caros, né, feito pela um dos vinhos mais caros do Brasil, né, e são vinhos espetaculares. A campanha faz vinhos incríveis, incríveis, assim, cada vez melhores os vinhos da campanha. E aqui eu trouxe 3 ícones, não que eles tenham o selo já da IP, mas para mostrar a qualidade que se tem de produção já nessa região. É uma qualidade muito alta, muito, muito alta. E cada vez maior. Então, em breve, eu acredito que eles devem já estar conversando ali o que eles podem vir a ter numa DO. Claro que isso vai demorar alguns anos, mas que eles podem ter, porque a gente tem vinhos aí bem significativos. Depois a Serra Gaúcha, que é a que concentra a maior parte das nossas indicações geográficas. A Serra Gaúcha é uma área ampla, gente. É uma área que envolve dezenas de municípios que vão ter altitudes aí mais ou menos em torno de 400 metros a quase 900 metros de altitude. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é Serra Gaúcha. E dentro da Serra Gaúcha tem algumas áreas com indicações geográficas. Se tu produz a tua uva dentro dessa área toda verde, vocês estão vendo aqui, tu pode escrever Serra Gaúcha, porque está dentro da área Serra Gaúcha, que não tem indicação geográfica, é só uma citação geográfica. Mas dentro específico de alguns locais, a gente vai ter algumas já indicações geográficas aprovadas. Para começar, saber que a Serra Gaúcha, de modo geral, ela é uma região um pouco mais úmida, um pouco mais fresca, é uma região de altitude, então ela tem um direcionamento para os seus vinhos com um menor volume de álcool, de modo geral, e com uma acidez um pouco mais elevada. É uma característica da Serra Gaúcha como um todo, de modo geral, os seus vinhos. E aí a gente chega nas áreas com indicação geográfica da Serra Gaúcha. E aí aqui a gente tem 5 áreas importantes, ou seja, das 8, 5 estão aqui. E dentre elas, uma que é a única DO por enquanto, que é o Vale dos Vinhedos. Então tá marcadinho aqui. O que a gente tem aqui dentro da Serra Gaúcha? Primeiro, a DO Vale dos Vinhedos. A DO Vale dos Vinhedos envolve 3 municípios, principalmente o município de Bento Gonçalves. Pega um pedacinho de Garibaldi, um pedacinho de Monte Belo, que vai ser a gente vai ter a DO Vale dos Vinhedos. Mas lembrando que ainda está ativo a IP Vale dos Vinhedos, que veio primeiro, com regras mais flexíveis. Então, os produtores podem usar e fazer vinhos IP Vale dos Vinhedos. Por exemplo, a Pisato faz. Se tu olhar alguns vinhos da Pisato, eles estão lá com IP Vale dos Vinhedos. E alguns vinhos da Pisato, inclusive vou provar um com vocês hoje, que pedem o selo da DO, porque a DO é mais restritiva. Na IP, por exemplo, estão dezenas de uvas autorizadas. Na DO, para vinho tinto, por exemplo, são só 3, sendo uma principal. Vinho branco, só 2 autorizadas, sendo uma uva principal. Espumantes, são 3 uvas autorizadas, sendo 2 principais. Então, a regra é bem mais rígida. E assim, não é só as uvas, não são só as uvas, são também o sistema de condução, o volume de produção. Então vai ficando mais rígido e, claro, vai ficando mais caro. Depois a gente tem aqui, próximo ao Vale dos Vinhedos, a IP de Monte Belo. A gente tem também próximo aqui, que era distrito de Bento Gonçalves, a IP Pinto Bandeira, e que uma área aqui vai ter a DO em breve. Tem uma área ampla, maior, que é a IP Farroupilha, que é muito focada a IP Farroupilha em espumantes à base das uvas Moscato, famoso Moscatel.
E a gente tem ali em volta de Flores da Cunha a famosíssima, né, indicação de procedência Altos Montes, que tem um volume bem significativo e tem vinícolas simplesmente espetaculares aqui dentro. Nem todas pedem para ter o selo, mas poderiam. Né? Tem vinícolas incríveis aqui, como a Luiz Argenta, Fiapiana, Vinícola Salvador. Tem projetos espetaculares, né? A família Beber. Tem muita vinícola legal aqui, muito projeto vitivinícola aqui em volta de Flores da Cunha. Vale dos Vinhedos, a nossa única DO. É lindo, né? Essa foto aqui, eu sou apaixonado por essa foto. Olha que espetáculo isso aqui, né? Espada do vinho de um lado, a miolo do outro, vinhedo para todo lado. Olha que espetáculo isso aqui, né? Simplesmente espetacular. Então, aqui para vocês verem, olha como a regrinha da DO é mais rígida. Então, ela está dizendo aqui o seguinte, olha, vinhos brancos, tintos e espumantes, mas tinto, merlot, no mínimo 85% para chamar de varietal, e se for um blend, no mínimo 60%. O restante tem que ser Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Taná. Então, uma principal, 3 auxiliares. E no mínimo 12 meses de amadurecimento. Quer fazer vinho branco? Com o selo da DO? Tudo bem. Chardonnay, no mínimo 60% e no mínimo 85% se quiser chamar de varietal. E aí pode botar Riesling itálico o restante, no mínimo 6 meses de amadurecimento. Para espumantes, só método tradicional. Chardonnay e Pinot no mínimo 60% e no mínimo 9 meses de autólise. Olha como a regra é bem mais rígida. E claro, aqui a regra é ampla, tá? Ela é mais rígida ainda, sistema de condução e outros. Então as regras elas vão ficando cada vez mais restritivas, tá? Legal. E aqui para vocês verem o selinho da denominação de origem Vale dos Vinhedos. Né? Tem o selinho que vai na frente, tem o selinho que vai atrás, com o número único da garrafa. Olha que legal, né? Bacaninha. Isso é para garantir. Eu já mostro isso para vocês. Aliás, eu vou mostrar agora. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada. Que bacana. Ó, aqui, ó. Olha aqui o selinho da frente, ó. Aqui o selinho, ó. Denominação de origem, Vale dos Vinhedos. E aí atrás, ó, tem o selinho complementar, dizendo o número da garrafa, mostrando, porque ele é único. Esse selinho, ele é único. Cada garrafa vai ter a sua. Eu vou mostrar aqui, ó. Conseguindo ver um pouquinho melhor, olha que bonitão, ó. É isso que garante que está seguindo a regra, porque o consórcio, o conselho regulador autorizou. Aqui, ó. Aqui, ó. O conselho regulador autorizou ter esse selinho. E o outro aqui, ó. Selinho de trás. Aqui, ó. Vocês verem, ó. Olha que bonitinho. Né? Autorizadinho, bonitão. Vamos provar esse vinhote daqui a pouquinho. Tá? Voltando aqui, algumas das nossas indicações. Pinto Bandeira, que vai ser uma DO muito em breve, tá? Vai ser uma DO de espumantes exclusiva, mas já tem Pinto Bandeira a sua IP. Então, a IP, olha como a IP é mais ampla. A DO vai ser só para vinho espumantes. Olha a IP. Vinho tinto seco, vinho branco seco, vinho moscatel espumante e vinho espumante. E aí os espumantes aqui não moscatéis, né? Que vão ter diferentes variações de doçura. Então, olha como é mais amplo. Né? Tá certo que o vinho espumante já determinava, mesmo na IP, que seja método tradicional. Então, já tem um direcionamento maior. E lá na IP Pinto Bandeira, tem muitos projetos muito legais lá. Tem vinícolas incríveis, é um lugar incrível de se visitar, né? Dom Giovanni tem um garden lindo. Cavigás tem um garden lindo. Tem o projeto da Aurora Pinto Bandeira, que é impressionante. E agora tá tendo visitas lá. A gente tem a Valmarino, tem coisas muito legais lá em Pinto Bandeira. E aqui só para vocês saberem o que vai ser a DO. Exclusivamente espumante método tradicional. Vai ser no mínimo 12 meses de autólise. Exclusivo para Chardonnay, Pinot Noir e Riesling itálico. E ó, prensagem das uvas não desengaçada. Isso aqui exige uma qualidade de uva muito alta. Então, ó, regras mais rígidas que em breve aí vai estar saindo. Eu futuramente farei uma aula só sobre a DO Pinto Bandeira. Monte Belo do Sul, né, ali pertinho do Vale dos Vinhedos. A gente viu agora Vale dos Vinhedos, vimos Pinto Bandeira. Vamos dar uma olhadinha em Monte Belo. Monte Belo tem um foco grande na uva Riesling itálico, que poucas regiões dão, que é uma uva muito nossa aqui, né? Uma uva muito gaúcha de ser, uma acidez alta, e que é muito mal explorada, assim, de modo geral. Ela poderia ser melhor trabalhada. E Monte Belo tenta um pouco isso. Né? A maior parte da IP Monte Belo fica em Monte Belo do Sul.
E aí ela exige que 100% das uvas venham da área demarcada. Pode fazer espumantes e vinhos tranquilos, diferentes estilos. IP Farroupilha, eu vi vários de vocês falando, os espumantes, né? Falando de vinícolas Casa Perini e outras. Verdade, tá aqui em Farroupilha. IP Farroupilha é uma área, né, grande, relativamente grande. Tem um foco muito grande nas uvas moscato, principalmente para os espumantes. São várias variedades de moscato. E é uma área ampla. E ela exige aqui, ela é uma área. Como é moscato e é para moscatel, a regra dela diz, no mínimo 85% da uva tem que vir da área demarcada. 15% até aceita de uvas de fora. Moscatel é um produto que tem um volume muito grande e muito bem feito nessa região. Por isso que direcionou a sua IP para os moscatéis. Que é legal, né? A gente tem uma IP, uma indicação de procedência, focada num produto de estilo diferente. E os nossos moscatéis são muito bons, né? Modéstia à parte, nossa acidez dos moscatéis são bem diferenciados para vinhos doces e espumantes. Então nós temos produtos espetaculares. Eu mostrei, né? Tá falando um pouquinho aqui, mostrando a Casa Perini, que é uma vinícola famosa aqui, mas tem várias vinícolas importantes em Farroupilha. Tô citando algumas só pra gente mais ou menos se situar. Altos Montes fica na região de Flores da Cunha. Exige no mínimo 85% das uvas da região. Engloba a maior parte em Flores da Cunha, mas pega uma parte importante também de Nova Pádua. Por isso já se chama, né, Altos Montes, porque a altitude aí acima de 500 metros, mas também é uma IP que permite vinhos espumantes e vinhos tranquilos. Aqui é a Luiz Argenta, né, fica bem no centro de Flores da Cunha, vinícola muito legal de se visitar, muito bonita, e tem bastante produtores, tem um volume bem legal, assim, então é uma região também que vale a pena conhecer, e apesar do selo Altos Montes ser pouco explorado, tem um potencial grande, muito grande, tá? Tem um potencial, aliás, bem grande. E aqui onde fica Altos Montes, podem ver que a área é uma área grande, ó. Aqui tá marcadinho aqui no mapa para vocês, ó, uma área grande. E tem um potencial, tem um volume grande, tem um potencial muito grande. Ela foi autorizada em 2013 e tem um potencial bem grande aí de cada vez mais a gente ter visto vinhos melhores, tem vinícolas incríveis. Até trouxe aqui para vocês alguns desses vinhos, né? Aqui de Flores da Cunha, que são muito bons, né? A gente tem várias vinícolas legais aqui, né? Família Beber, Via Piana, Luiz Argento, tá vários, né? Tem Boscato, tem muito produtor legal aqui de alta qualidade. Vinícola Salvador, adoro a Vinícola Salvador, né? Eu acho a vinícola linda. A gente foi no centro de Bento Gonçalves, a vinícola é linda, ela é toda de madeira, assim, aquela madeira rústica. Era uma antiga sede da Grande União. Quando vocês forem a Flores da Cunha, vão visitar a Vinícola Salvador, porque ela é linda, é a família que atende. Aliás, eu vi vocês perguntando sobre algumas dessas vinícolas que seja familiar, né? Eu vi a Josi perguntando de Pinto Bandeira. Pinto Bandeira, sim, tem vinícolas familiares lá. Por exemplo, a Valmarino é a família que atende. Eles que te atendem lá. Né? Tu vai aqui em Flores da Cunha, a vinícola Salvador, é a família que atende. Eles se atendem. Né? O seu Salvador, que é o enólogo, que é o patriarca, né? O Daniel Salvador, que foi agora até pouco tempo atrás presidente da Associação Brasileira de Enologia. Ele é enólogo. Gente boníssima. São a família que atende. Né? Muito legal. Santa Catarina já tinha uma IP, que era a IP mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui ela ficava, que era da Uva Guete. E depois aprovou, agora há pouco tempo atrás, né? Uva Guete é uma uva híbrida, aprovou os vinhos de altitude de Santa Catarina. E aí, focado já em uvas finas. E aí a Santa Catarina são vinhedos de altitude, né? E se dá muito bem com uvas de maturação e principalmente que retém uma acidez maior, tanto brancas quanto tintas se dão muito bem aqui. E a gente tem aqui Sauvignon Blanc de qualidade, a Sangiovese tem vindo muito bem, Montepulciano, algumas uvas italianas têm vindo muito bem aqui. Então tem destaques, né, fortes aqui, apesar que ainda os principais vinhos de altitude de Santa Catarina sejam cortes à base de Cabernet Sauvignon e de Merlot. Né? Mas o maior potencial acho que está para o outro lado, principalmente para esses vinhos de maior acidez. Sangiovese tem vindo muito bem, muito bem. Montepulciano vindo muito bem. Sauvignon Blanc cada vez melhores. Então, algumas coisas bem legais aqui. Aqui até eu botei para vocês, ó, que a IP foi aprovada, né, pouquíssimo tempo, mas aqui para vocês verem em Santa Catarina, que é uma IP bem ampla. Estão dizendo aqui as variedades, né? Olha a quantidade de variedades autorizadas. A regrinha dizendo, olha,
sistema de condução tem que ser espaldeiro ou Y. Então, tem regrinhas aqui para produção. Né? Aqui eu botei, ó, para produzir os vinhos, ó, a graduação de uva com no mínimo 12% de volume potencial alcoólico, depende do estilo de vinho. Então, tem regrinhas, né? De regras, ó, os varietais elaborados com no mínimo 85%. Então, todo selo, toda indicação geográfica, seja no nível indicação de procedência ou no nível DO, vai ter suas regras. Nível DO, exigência maior. Vale da uva Goethe, só para a gente saber, né? Ali em Santa Catarina, vou mostrar para vocês já no mapinha, que esta uva, que ela é uma uva muito peculiar, porque é uma uva híbrida, então tem um pouco daquele toque das uvas americanas, tem aquele toque, né? Aquele toque meio, toquezinho de suco de uva, mas ele é bem frutado, tem uma nota floral, tem uma qualidade acima da média, assim, das uvas americanas, de modo geral, porque é uma híbrida, tem uma acidez um pouquinho maior, mas ela é muito frutada, assim, né? Tem um estoque frutado, e tem um vale, esse vale da uva Goethe, que fica aqui, ó, nessa regiãozinha de Santa Catarina, que ele é muito legal, muito produtor familiar, é uma festa comer e beber lá, é muito divertido, tá? Se vocês tiverem oportunidade, vão conhecer, porque é muito legal o Vale da Uva Goethe. Só que assim, não é vinho fino. Então a gente tem que saber, né, que tem um estilo de vinho mais peculiar, né? Peculiar, peculiar. Legal, já vi que vocês estão fazendo comentários, eu já vou vir falar. E aí eu quero falar com a nossa última área, que é o Vale de São Francisco. Aí, pra gente degustar o nosso vinho, a gente não degustou ainda. Vale de São Francisco. Olha que demais, gente. Lá no Nordeste, quem imaginou, né? Nordeste brasileiro. E consegue, que é uma região quente, e consegue fazer vinho, e já pediu o selo de IP, indicação de procedência, está para sair a qualquer momento. Só consegue fazer vinho aqui por causa, principalmente, do Rio São Francisco, que vai fornecer água suficiente para irrigação, vai ajudar a dar uma moderada na temperatura aqui na região. Mas aqui é uma região bem ampla, temperatura média alta, olha só, acima dos 27 graus. Vai ser a primeira indicação, a primeira área demarcada do mundo de região tropical. E vai exigir aqui algumas regrinhas, vai permitir espumantes e tranquilos, mas 100% da uva tem que vir da região. Né? A gente tem chuvas aqui, algo em torno de 350 milímetros, mas tem bastante água da irrigação do Rio São Francisco. E aí é que eles fazem isso. Um dos destaques daqui tá essa baixa fertilidade, em que o solo não é tão fértil. Isso é bom para a videira, para a qualidade, porque aumenta a qualidade e diminui o volume. Quando tem áreas muito férteis, a videira fica muito preguiçosa, né? Produz muito e tal, e aí a qualidade cai. Como o solo que tem baixa fertilidade, a qualidade aumenta. Áreas planas, né? E aí acontece aqui, ó, olha lá atrás do Rio São Francisco, que lindão. Como aqui é quente o ano inteiro, eles controlam o ciclo da videira por irrigação. O que eles fazem? Eles irrigam para a videira entrar no ciclo vegetativo. Então, eles começam a jogar água, ela começa a entrar no ciclo como se estivesse na primavera. Começa a brotar, depois começa a florescer, frutificar. Aí eles vão regando, vão irrigando e tal, e depois entra no ciclo de verão. A uva, né, se formou, começa a amadurecer, aí vai ter colheita. Quando eles fizeram a colheita, eles cortam a irrigação. Aí a videira começa a entrar em estresse hídrico, ela começa a descansar. Ela para de produzir, vai perdendo as folhas porque ela quer sobreviver e não tem água. Então ela começa a entrar num sistema de tipo hibernação, ela vai começar a descansar o ciclo dela. E ela vai entrar no outono, até que ela perdeu todas as folhas, começou a descansar, e aí vai entrar no sistema como se estivesse no inverno. Gente, essa foto, ela foi tirada, ela é ao mesmo tempo. Ou seja, como é quente o ano inteiro, por irrigação eles controlam o ciclo da videira. Então tem vinhedo que está no ciclo de inverno, tem vinhedo que vai estar no ciclo de primavera, tem vinhedo que vai estar no outono, tem vinhedo que vai estar no verão. Olha aqui como é diferente. Olha como é diferente. Eles controlam assim. Então aqui permite que tenha-se até 2 safras, até 2 safras e meia ao ano, porque aqui tu não tem uma safra medida pelas estações do ano. Então é um ciclo contínuo de produção. Eles fazem o ciclo, eles conduzem, conseguem fazer isso pelo menos umas 2 vezes por ano, do ciclo completo, e a videira está produzindo. Olha que diferente. Que diferente, né? Eu acho muito legal. E fazendo vinhos bem interessantes. Claro, esses vinhos muito mais tropicais, né? Com essa pegada
um pouco mais de cor, um pouco mais de intensidade, muito aromáticos, vinhos com volume de boca maior, um pouco menos de acidez, mas muito intensos. E muito em breve aí teremos uma IP Vale do São Francisco. Demais, né? Eu acho isso incrível, gente. É mesmo que as nossas técnicas de colheita de inverno nessas regiões mais temperadas do Brasil. Gente, isso é espetacular, né? É espetacular isso que a gente consegue fazer. Olha, é coisa que a gente tem que realmente se orgulhar. Se orgulhar. Aliás, vamos tomar, né? Vou degustar um vinho aqui com vocês, que é um selo de DO, né? Vou tirar uma dose aqui em Coravã, porque esse é um vinho que eu não vou tomar ele todo, né? Vou botar aqui, ó, só tirar uma dosezinha dele aqui. Eu vou aplicar, ó, botei o Coravãzinho, o Coravã ele vai injetar um gás aqui dentro. Esse é um equipamento, o pessoal sempre pergunta, né? Que equipamento é esse? É um equipamento um pouquinho mais técnico, para quem principalmente trabalha com vinho, serve vinho às vezes em restaurante, ele é um equipamento um pouco mais caro, mas que a gente consegue tirar o vinho sem tirar a rolha, e o vinho vai se preservar aí por um tempo um pouco maior. Beleza? Tirei uma dosezinha aqui, eu gosto sempre depois que acabo, né? Eu gosto de tirar o Coravã, porque tem uma agulhinha aqui dentro, essa agulhinha entra na rolha, injeta um gazinho inerte dentro da garrafa, porque o oxigênio ele vai oxidar o vinho, então um gás inerte aqui dentro. E aí ele vai tirar por essa agulhinha que ele injeta o gás, ele tira e sai por esse biquinho. É um equipamento, para quem é técnico, é interessante, né? Ele é um pouco caro no Brasil, gira na faixa dos seus, a partir de R$ 2.500, ele é muito caro. Mas, e aí tem que comprar os cilindros do gás que vão aqui dentro para você fazer essa extração. Mas para quem não vai abrir o vinho, ele funciona bem, né? Funciona muito bem. Legal, vamos provar esse vinho? Tomar um gole d'água. Que a gente está provando. Tem que botar aqui do lado, ó. Exato DNA 99, safra. Exato DNA 99 é o nome do vinho, tá? O nome dessa marca desse vinho. DNA 99. A safra é 2014. Que é um dos vinhos grande referência do Vale dos Vinhedos. Do selo Vale dos Vinhedos. É um dos grandes vinhos, porque o grande destaque aqui é Merlot. Ele faz o vinho, e aqui ele fala, né? Conta a historinha atrás, que foi a primeira safra, foi em 1999, por isso que ele ganha o nome, né? Apesar de DNA 99. Um vinho bem pontuado, enfim, um vinho bem concentrado, só saem safras muito boas que a Pisato faz. É um vinho um pouco mais caro, tem um valor agregado um pouco maior, mas é um vinho que eu gosto muito. Assim. Vamos pegar um guardanapo aqui pra gente dar uma olhada nesse nosso vinhote aqui, vamos ver o que ele apresenta, suas características. Então vamos lá. Vamos ver, a gente tá vendo um vinho que tem, dá pra ver, ó, bastante intensidade de cor. É um vinho 2014, ainda com uma intensidade de brilho interessante, né? Já tem alguns anos, então ele já tem um brilho ainda bem significativo, não é tão brilhoso. A cor dele, nessa parte central aqui é um rubi bem intenso, na borda uma bordinha granada, um alaranjadinho começa a aparecer. Não tem resíduo, tem muita intensidade de cor. Legal. Nariz. Até as lágrimas ainda apresentam um pouquinho de pigmento, ó, conforme vai escorrendo aqui, se eu não conseguir ver o pigmento, ainda apresenta um pouquinho de pigmento. Ou seja, é um vinho que tem uma extração significativa, ou seja, tirou bastante características da casca da uva, né? Eu vi vocês fazendo uns comentários sobre o Coravã, que ele é caro. Infelizmente, ele é muito caro no Brasil. Por isso que eu falei que é um equipamento técnico, tá? É um equipamento que não dá pra gente ter e ficar usando regularmente. Eu, como trabalho, uso ele para trabalho, uso mais seguido. Nariz, intensidade média mais, quase chegando em muita intensidade de aroma. O aroma é correto. Nossa, e os aromas são... Poxa, é muito bom. É delicioso. Tem um aroma de fruta vermelha muito madura e aroma de fruta preta madura. Tem um aroma de uma ameixa madura. Tem um aroma, um toquezinho de mirtilo maduro. Tem um toque especiado. Já tem um toque de... aquele toque de baunilha evoluído. Nossa, ele tem aquela nota do tostado, ele tem a nota do um toquezinho, começando a aparecer um toquezinho terciário, um toquezinho de couro começando a aparecer, um toquezinho da tosta, que eu acho que muito provavelmente o toquezinho lembra um pouco daquele coco tostado. É complexo. Vamos injetar a taça. E ele fica mais complexo. Ele tem bastante fruta, ainda bastante primário, ele aparece bastante secundário, e ele tem um toquezinho terciário. Ou seja, é um vinho que aromaticamente ainda tem muito que se desenvolver ainda. Aromaticamente, vamos ver nas estruturas. É legal. Legal. Eu escolhi esse, tem vários outros vinhos, né? Claro que não são
os vinhos com selo Del Valle dos Vinhedos, eles são um pouco mais caros, porque a gente viu que a regra de produção ela é maior. Mas, por exemplo, esse é o ícone da Pisato. A Pisato tem o Merlot, que o Merlot reserva dele, que custa a faixa de seus 80, 90 reais, com selo também Del Valle dos Vinhedos. O Pisato DNA 99 está quase na faixa dos 300, ele é um vinho mais caro. Mas tem selos, tem vinhos com selo Del Valle dos Vinhedos muito acessíveis. Aliás, dica de ouro, eu falo sempre isso para vocês, tá? Vinho de qualidade, e que tem um preço muito bom é o vinho branco de Vale dos Vinhedos, porque a regra de produção é rígida e vinho branco é um pouco menos valorizado de modo geral, então os produtores não cobram tão caros. Gente, compra vinho branco de Vale dos Vinhedos na faixa de seus 70 reais, que são muito bons. Uma base de Chardonnay a gente viu, são muito bons. Muito, muito bons, tá? Olha a dica de ouro do prof. Só essa dica valeu a aula de hoje, tá? Vinhos DO, Vale dos Vinhedos brancos, que não são tão caros e entregam muita qualidade. Vamos provar? Já tomei um gole d'água, vinho na boca. Eu peguei o Paudinho, mas acabei esquecendo. Fiz o provo, né? Esquecido. Acabei engolindo, esqueci do baldinho dos caras. Ele é intenso em boca. É um vinho que tem bastante estado de sabor, é volumoso, é encorpado, preenchimento de boca incrível. Vamos agora avaliar. O segundo gole para a gente avaliar as características. Tá? E ele é, olha, chama atenção. Ele é seco, tanino médio mais, mas bastante gostoso, bastante macio. Álcool médio mais, corpo médio mais. Acidez é uma acidez média, ela é um pouco mais baixa que o restante, né? Mas é quase um médio mais. Mas sim, essa textura tanina é muito gostosa. A acidez está segurando o conjunto, ela é um pouquinho mais baixa que as estruturas, mas ela está segurando o conjunto bem. Tá gostoso. Olha, esse vinho, eu vou dizer para vocês assim, ó. Ele ainda tem um potencial de envelhecimento, né? Ele tem um potencial de guarda ainda pela frente, bem significativo, mas ele já tá muito, muito gostoso. Claro, é um vinho que tá com aí 8 anos, né? 8 anos, e assim, ó, tá muito bom. Para mim, ele já tá chegando no auge e vai se manter nesse auge aí por um tempo. Tá? Eu acho que ele já tá chegando, ainda não tá, ainda tem ainda que crescer, que melhorar, mas ele vai se manter nesse auge aí por um bom tempo. Tá, olha, pena que vinho no Brasil é tão caro e esses vinhos mais significativos sejam tão caros. Né? Pena isso, porque assim, ó, é um vinho que, é um vinho que, como diz o gaúcho aqui, né, ele é um vinho de respeito. O que eu vim aqui é só mostrar para vocês, que apesar de TNA 99, até trouxe o ânimo aqui, né, da campanha, só para vocês verem, ele não tem o selo da campanha ainda, né, ele é anterior, mas só para vocês verem, né, 2 vinhos Merlot, ícone brasileiros aqui, espetaculares, né, tipo assim, tanto faz, né, pena que são caros, mas ok, não é o produtor em si, né, é o vinho no Brasil que é muito caro, e os melhores vinhos acabam sendo mais caros, mas tá aqui vinhos, gente, sim, dá pra gente ter orgulho do Brasil fazendo vinhos assim, dá pra ter orgulho do brasileiro. E assim, gente, vou falar assim, ó, nessa faixa de preço, precisa ter TNA 99, na faixa de seus 300 reais, para te comprar um vinho importado com essa qualidade, no mínimo, com esse perfil, no mínimo, tu vai pagar o dobro ou o triplo disso para te entregar vinho com essa qualidade, tá? É caro, mas ainda é menos caro que importado, mas que assim, ó, entrega muito bem. Mas muito bem mesmo, completamente fora de tudo. Delícia, né? Delícia. Coisa boa falar de Brasil, né? Eu fico, né, encantado para poder falar de Brasil, eu adoro. Foi legal hoje a gente dar uma desbravada nessas indicações geográficas brasileiras, agora mais organizado. A gente pôde falar um pouco mais de calma no que, o conceito, como que são feitos, como são instituídas. Claro que a gente sempre vai tendo outras aulas, né? A gente sempre vai tendo outros conteúdos relacionados, mas eu acho que deu para a gente entender bem e desbravar aí esse maravilhoso mundo das indicações geográficas brasileiras e que eu recomendo fortemente que vocês provem os vinhos com selos. Eles vão ter um investimento um pouquinho maior, mas a gente viu que tem regras, então ele vai ter normalmente uma régua, um nível de qualidade destacado, né, com características, mas então recomendo, ó, fortemente
que vocês provem esses vinhos e cada vez mais coisas novas vindo. Né? Cada vez mais coisas novas. Deixa eu responder algumas perguntas antes de eu encerrar a aula. A Joelma falou que pagou o Pisato Merlot 16,119. Depois coloca aqui, Joelma, qual deles foi o reserva? Né? Claro, em torno de R$ 90 é aqui no Rio Grande do Sul, né? E quando for a gente tem estresse tributário entre os estados, né? Tem sobretributação entre os estados, então, por exemplo, os estados mais fora cobram mais caro. O Gilcemar perguntando onde encontro o Coravã para comprar. Gilcemar, eu recomendo comprar do importador oficial de Coravã no Brasil, tá? Que era o importador era da revista Adega. Era uma empresa da revista Adega, do grupo Adega, que importava Coravã para o Brasil. Eu recomendo comprar do importador, porque tem garantia, sabe a origem e etc. É importado, né, legalmente. Então eu recomendo comprar do importador oficial. E eles fazem promoção de vez em quando, porque é caro, Coravã é caro, tá, gente? Eu demorei bastante tempo para comprar o Coravã e comprei porque eu trabalho com isso, mas assim, ó, é pesado. Os cilindros, tá? O cilindro de gás dura mais ou menos aí umas... depende de quanto tu usa, tá? Mas vamos lá. Dizem que chega aí a 10, alguns falam que 15 taças de vinho. Não dura tudo isso, tá? Mas dura vários. Vou dizer assim, ó. Eu que uso 2, 3 vezes por semana, me dura aí algo em torno de uns 3 meses, né? Às vezes um pouquinho mais, depende do quanto tu usa. Quanto mais gasto injeta, mais rápido tem que trocar o cilindro. E o cilindro gira hoje na faixa de em torno de R$ 100 para te durar aí essa quantidade, tá? Aí vai depender como tu usa. Né? Seguir as regrinhas, tu consegue, regrinhas que eles recomendam, tu consegue aproveitar melhor o cilindro. Porque o cilindro também tem um custo adicional. Deixa eu ver o que é mais aqui. O Chardonnay Lane, o Fernando falando sobre o Chardonnay Lane da Pisata Espetáculo. É um espetáculo também. Eles usam o selo DO Vale dos Vinhedos, só que é vinho branco, é Chardonnay. E eles também é vinho que só sai nas melhores safras e tá sempre produção bem limitada, tá? Sempre tá faltando porque o volume é pequeno, que nem o DNA 99. Eliade, 2.500, melhor comprar tudo em vinho mesmo. É isso aí. Gente, compra Coravã se vocês vão trabalhar com isso e vai ser fundamental na vida de vocês. Não pega o dinheiro e compra em vinho. Concordo com você, tá? É isso aí mesmo. Eu falei a questão das vinícolas pequenas, vocês estão falando bastante sobre a questão da... O Marcos Renato perguntou, algum produtor brasileiro cultivando Meunier? É Pinot Meunier, que é principalmente uma das uvas clássicas da região de Champagne. E agora, Genaro, mudou o nome, tá? Agora Champagne tá chamando só de Meunier. Ela não chama mais Pinot Meunier, para não confundir com a Pinot Noir. Eu provei um tempo atrás um teste de Meunier no Brasil, experimental. Tá? Não sei produtor que esteja produzindo em escala comercial. Acho que se tiver, é mais para teste do que realmente em escala de produção para ir para mercado. A Joelma respondeu que foi o Pisato Reserva, que é um baita vinho. É outro baita vinho, claro que ele é mais acessível. Tem o selo da DO Vale dos Vinhedos, é Merlot e é também muito bom. E é muito legal. Um pouco menos, ele é intenso, mas é bem menos concentrado que o Pisato DNA 99, mas é uma baita de uma... É um baita de um vinho, assim, uma baita de uma custo-benefício. Assim. Eu recomendo fortemente. A Karen perguntou, o Merlot na IP Farroupilha evolui bem, professor? É que então, não tem Merlot na IP Farroupilha. Farroupilha é focado, a IP, especificamente Farroupilha, foca nos vinhos moscatos. Então não foca nos vinhos tintos. Mas tem Merlot em Farroupilha que não entra na IP. Né, que eles usam para vinhos tranquilos. Já provei alguns legais, né? Provei alguns bacanas, não é o grande foco deles, mas tem alguns legais sim, mas não entra necessariamente na IP. O Fernando falando que esse vinho não merece pisar TNA 99, não merece descarte. Tinha outra pergunta aqui, deixa eu ver, era da Josi. Trabalho na Serra do Sol, em Urubici, legal, né? Lá em São Paulo. E Ribola de Ala é sensacional, entre outros, que o professor mencionou. Legal. A Josi trabalha lá em São Paulo, região de colheita de inverno. São Paulo se desenvolvendo muito, 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 muito legal, inclusive. Eu vou em breve fazer uma visita técnica lá em São Paulo, nas vinícolas. E é impressionante a qualidade dos vinhos de São Paulo. É impressionante a qualidade dos vinhos de São Paulo. Olha, é vertical o crescimento. Já são bons e cada vez melhores. Olha, me surpreende muito assim. E destaque, eu em breve vou fazer uma aula só sobre isso. Vou fazer 2 aulas, uma aula futuramente sobre Coravã e fazer depois outra aula sobre os vinhos dessas outras regiões que eu tenho feito aí, porque vale muito a pena.
Beleza! Legal, turma! Foi bacana, né? Chegamos aí no final da nossa aula, desbravamos aí desbravamos as indicações geográficas brasileiras, tanto IP, primeiro nível, indicação de procedência, quanto DO, denominação de origem, por enquanto só uma DO, em breve serão duas. Deu pra gente entender um pouco, mas tem muitas outras áreas aí de produção de vinho no Brasil que são muito legais. Vou estar falando futuramente e quem sabe serão futuras indicações geográficas. Então, chegando no final da nossa aula, deixando um beijo muito especial no coração de cada um de vocês e um brinde especialíssimo para cada um. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.